Nós vamos hoje abrir no livro de Bemidbar, conhecido como a tradução no deserto. E vamos abrir no capítulo então, capítulo número 1 do livro de Números. Então veja que é um livro que provavelmente para o mundo cristão, tá? Ele pode ser visto, ou era até então visto, como o quê? Como algo que, em termos de estudo, você vai ver que as pessoas muitas vezes elas foram acostumadas a fugir, né, de alguns livros do Antigo Testamento, como uma ideia, né, de que o termo Antigo, né, Testamento ou algo do tipo passou, né, e o que vale é o Novo Testamento. Então veja que interessante essa tradução do livro. Bemidbar, esse é o número real, o nome real do livro, no deserto. E é uma palavra que eu gosto muito, na verdade, no deserto. Por quê? Porque é no deserto, ou é nesse ambiente que o homem, um verdadeiro homem de Israel, você vai ver que ele tinha um contato com Deus. Por que você vê Jesus, quando ele queria falar com o Pai, ele se distanciava das pessoas, né? Então veja que interessante. Até o Messias, Yeshua, Jesus, você vai ver que ele ia para o monte, ele ia para um lugar distante, ficar sozinho. Por isso que chama muita atenção isso. Bemidbar, no deserto. Então o que acontece hoje? O que Deus aí diz? A partir do versículo 1. E o Eterno falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Levanta o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, de acordo com suas tribos, segundo os seus pais, e o número dos nomes, todo homem cabeça por cabeça. Então veja, cabeça, roche, quer dizer liderança, no sentido de Israel, de 20 anos de idade em diante. Todos aqueles aptos a sair para o exército em Israel, e esses contareis por suas turmas, tu e Arão, e convosco estará um homem de cada tribo que seja a cabeça da tribo de seus pais. Então veja que o ponto hoje é acerca de Deus ter escolhido o homem em si, certo? Então eu quero que você preste atenção bastante nisso, porque eu também vou falar, vou divulgar aqui coisas que Deus tem feito na minha vida, porque Deus ele me mapeou, né? Ele mapeou meu nome, ele mapeou minha vida. Eu vou te mostrar muito nitidamente isso. Eu vou lembrar aqui algumas coisas que na verdade é para você olhar no meu testemunho, do meu ministério. Você vê que tem o link, o nome do YouTube em cima no meu perfil, certo? Geralmente, dependendo da plataforma, você vai ver no início o nome do meu perfil, para você ir no YouTube procurar. Mas continuando, você vê o que é aqui? Deus ele disse, segundo os tribos, segundo os seus pais e número dos nomes, todo homem cabeça por cabeça, de 20 anos de idade em diante, todos aqueles aptos a sair para o exército, batalhar, para o exército de Israel, batalhar. Então, grava essa palavra-chave, batalhar. Um tempo quando Deus levanta um homem para a guerra. E Deus ele deu o que? A idade. Deu a idade aqui para batalhar por Israel. E batalhar por Israel, quando vemos no sentido do reino de Deus, de Elohim na terra, é a favor de Deus, aquele que é em favor da obra de Deus na terra também. E eu quero que você grave uma coisa na sua cabeça, que Deus ele sabe quem é você, a sua vida, de onde você vem, de onde você nasceu, e eu vou te mostrar o porquê. O que é que Deus está fazendo para te mostrar isso e te provar isso? Eu vou falar sobre mim. Ontem, meditando sobre isso, quando eu parei para olhar essa porção e analise como é dito
que a palavra de Deus ela se renova. A palavra de Deus, a Torá de Deus se renova. E nós encontramos sempre várias coisas novas. E até no contexto que israelita, judaico, principalmente, porque a gente estuda o verbo, as palavras, as colocações, quando essas palavras apareceram em outros textos antigos. É assim que eu gosto de fazer, para até aprofundar no assunto acerca de Jesus. E você viu aqui, a partir de 20 anos de idade, Jesus fala homens para a batalha. Literalmente, tá? Está escrito, se você abrir capítulo número 1 de Números. E o Senhor, eu analisando isso ontem, o Senhor ele disse, olha a sua, desde a sua data de nascimento até onde eu te chamei, até onde eu tive aquele encontro, aquelas ações muito fora do padrão para o nosso tempo, em termos de manifestação de poder de Deus. Isso aconteceu, era 2016, meados de 2016. Eu sou nascido no mês de maio, 27 de maio de 1996. Eu sou do mês de Iyar, tá? Então o mês de Iyar, ele não é de Gêmeos, ele é de Taurus de Touros. Isso existe principalmente olhando pela lógica do cronograma de Israel, tá? Nascimento, presta atenção. Então o mês de Iyar, ele representa a tribo de Isacar. É o quinto filho de Jacó, conhecido como o quinto filho de Jacó. Mas o que eu quero chamar a atenção, principalmente também, que eu vou falar sobre isso rapidamente, ontem Deus me chamou a atenção para isso e disse, olha, conta o ano do teu nascimento, de onde tu nasceu, até aquele tempo que eu me manifestei, porque foi uma manifestação do Senhor. Não foi que eu fui em uma congregação messiânica e etc, e o Senhor foi lá e usou a mão de alguém. Pode acontecer, mas o canal que Deus usou, eu estava dizendo que eu estava só, e o Senhor se manifestou daquela forma tão poderosa. Foi 2016, depois minha data de aniversário. Então você conta nos dedos, de 1996, contando os anos que eu fui completando o ano, 2 anos de idade, 3 anos, e você vai ver que em 2016 eu completei 20 anos, pessoal. E eu fiquei estarrecido, né? É porque o Senhor ele praticamente me mapeou, ele mapeou muitas coisas. Você vai ver que eu sou do mês de Iyar. O mês de Iyar, o quinto filho de Jacó, você coloca na internet, vai saber qual é o significado do mês de Iyar, que ele vai te dar. E ele vai dar informações muito precisas, que Isacar era um responsável por guiar o povo de Israel. Guiar. E ele era detentor de quê? De revelar os mistérios de Deus aos homens, a Israel. De ser um guia para o povo. E o Senhor me mapeou em muitas coisas. É bem pesado isso, tá? Mas você vai constatar. E eu sou neto de José, meu avô é José, eu certo, neto de Israel, eu sou neto também de Israel, filho de Elias, daí porque eu uso o nome bem Eliahu. Daí tem a sigla no nome de Elias, Yahu. E você vai ver que na minha constelação de Taurus, quando você coloca a constelação de Taurus, existe o nome Pleiades, que é no livro de Jó. No livro de Jó tem o que? 7 estrelas. 7. Lá em Taurus, dentro de Taurus, que representa o que? O número do Messias, comumente chamado como número do Messias. E você vai ver 7 se repetindo em todos os lugares, em muitos lugares da Bíblia, desde as festas de Israel. Shiva. Então é por isso que eu disse no início, você vai saber agora por que Deus ele não falha, ele não peca nos sinais, quando ele escolhe pessoas principalmente. Não tenha dúvida, não deixe o diabo colocar dúvida de quem você é, para onde você vai, quando você aceita seguir a Yeshua, a ser um filho de Deus. Porque Deus ele conhece profundamente quem é você.
E com relação justamente a esses assuntos codificados, por que Deus, você se pergunta por que Deus ele fez assim comigo? Me mapeou. Ele me mapeou praticamente. E eu falo mais. As festas da Torá, do povo de Deus de Israel, você vê Yeshua falando acerca de revestimento de poder. Quando ele fala sobre revestimento de poder, é justamente do dia conhecido como o quê? Como Shavuot. Shavuot foi o tempo lá onde Deus ele falou, brandando com os filhos de Israel, quando o monte fumegava. E a festa de Shavuot, ela é comemorada nesse tempo, agora. E você sabe que nós estamos finalizando o mês de maio, no calendário gregoriano, mas no mês desse calendário é em Iyar, é o meu mês de nascimento. Que representa o que? O símbolo de quê? Do poder, revestimento do poder do alto. Com relação aos tempos dos apóstolos, mas com o tempo de Israel, com o calendário de Israel lá atrás, a origem é de quando Deus bradava sobre a terra, com vozes, com poder sobre a terra, representando um revestimento de poder do alto. No meu mês de nascimento. E a minha família ela é diretamente vinda você vê ali a Península Ibérica. E depois de 2016 e essas coisas adiante, eu até perguntei a Deus, mas Senhor, seria eu o filho de Israel por acaso, um judeu, por conta dessas manifestações tão gigantescas, né, absurdas, né, para o nosso tempo moderno, porque você vê que as pessoas brincam muito com o poder de Deus, elas acham que realmente viram o poder de Deus, mas você não viu o poder de Deus como daquele tempo, não. Isso eu falo, como testemunho, Senhor. E foi bem pesado. E justamente porque eu perguntei ao Senhor, em meados daqueles anos, né? Seria eu por acaso um filho de Israel? Por que eu teria tamanha honra, dizemos assim, para ter contato com essa força do Senhor, tão diretamente, no nosso tempo? Você não se vê por aí. Nesse mundo moderno, né, onde tudo se banaliza, o poder de Deus. E foi em 2020 que o Senhor ele me mostrou justamente no meio de 2021 que o Senhor me despertou justamente para começar a cavar muito mais sobre essas questões de Israel. E devido a tudo isso eu já relevava algumas coisas, muito sério isso. Então eu fui verificar. Nós temos feito até um teste genético, um teste bem preciso, né, que ele mostra sua ramificação. E antes desse teste chegar, o Senhor tinha me mostrado em uma visão um mapa da Península Ibérica, e ele me mostrou até a porcentagem, o nível de porcentagem de grau da minha origem de fora do que de dentro do Brasil. E era 90 para 90%, 90 e poucos por cento. Minha origem de fora. É um absurdo. E foi daquele jeito que o Senhor tem me mostrado. E eu constatei aquilo, sem contar os papéis que eu tinha, da família e etc. E eu estou praticamente mapeado. Isso é muito sério. Você pode perguntar por que Deus ele fez isso? Só uma questão. Porque Deus ele quer que você saiba que quando ele falar sobre esse, que é aqui que está com vocês, é ele mesmo falando. E aqui é o que? É um canal limpo, 100% limpo, que vocês podem confiar no que o Senhor manda eu falar aqui. E manda eu avisar vocês. Tá?